né, no nosso salão. Então são várias formas de nós estudarmos, de aprendermos, entendeu? Então temos que aproveitar ao máximo o nosso tempo, né? Então, todos os dias, né, meia hora antes de cada reunião tem um plantão de atendimento, né? E aqueles que recebem passe à distância, vão no plantão, pede a passe à distância, apresentar o cartãozinho, né? Somente apresentar o cartão que receberam no plantão. De sexta-feira, a partir das 8 horas, né, 8 horas e 5 minutos, tem um grupo de atendimento espiritual e de apoio a dependentes químicos, ao dependente de tabagismo e auxílio aos familiares, né? Então, é um trabalho que é feito envolvendo aqueles que se entregaram a esses vícios e os familiares que sofrem também com a situação. Então, é feito um trabalho unindo ambos, fortalecendo esse vínculo para que ele possa vencer essas dificuldades, né? Queremos agradecer a todos que colaboram com nossas cestas básicas, né? Nós atendemos 80 famílias e é com a ajuda de vocês, né? Com todo mundo colaborando, juntando as cestas, atendendo, levando um pouco de carinho àqueles que não têm nada, né? Então nós, eternos pedintes que somos, pedimos que continuem nos ajudando e se puderem ajudar, continuem, não desanimem, porque é um trabalho que vale a pena, né? E como nosso depósito está vazio, né, chegamos aí ao nosso limite, estamos precisando aí para dezembro, dia 10 de dezembro, você entregue cestas básicas. Então nós estamos pedindo leite em pó, arroz, óleo, açúcar e macarrão. São 640 quilos de alimentos por mês que são distribuídos. Então, a ajuda de vocês vocês têm uma generosidade muito grande, um coração muito grande com aqueles que não têm nada. E nós pedimos para que continuem nos auxiliando. Okay? Tem uma nossa tradicional viagem para Araxá, viagem a Sacramento Araxá, será realizada de 21 a 23 de abril de 2017. É um fim de semana. O valor de R$750, podendo ser pago em 5 parcelas de R$150 a partir de 5 de dezembro de 2016. Vou errar a data aqui. Está incluso transporte, transporte anos de luxo, hospedagem e refeições. E dentro desse passeio vamos visitar alguns pontos importantes, né? Como a chácara da Tia Igorina, a fonte Dona Beija, o Grande Hotel do Lago, Casa do Caminho Tadeu de Araxá, que faz um trabalho fantástico, né? É um trabalho que vale a pena ser visto. Então é um carinho muito grande que o povo tem e atende muitas pessoas. Então é um passeio agradável, né? E se alguém estiver interessado, procurar o pessoal da casa. Inclusive para quem nos acompanha na internet também, tiver vontade também, às vezes não pode vir aqui e tal, mas procurem a casa. Mande um e-mail, né? www.casocaminhosantana.com.br, entra na página, deixe sua mensagem para nós. E assim, feito esses avisos, né? É chegado então fazer o nosso preparo para iniciar a nossa reunião pública. Então convido a todos para fecharmos os olhos do plano físico, que é uma mera formalidade, somente para que não tenhamos a nossa atenção desviada e possamos nos concentrar mais. Vamos nos acalmando, nos acomodando da melhor maneira possível, vamos sentindo o abraço fraterno dos companheiros da espiritualidade a nos envolver, nos dando forças e acalmando o nosso espírito. E assim, mais calmos e tranquilos, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, e os companheiros da espiritualidade, que há muito nos auxiliam, já preparando esse ambiente para nos receber. Nós vamos agradecer do fundo da alma. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que possamos aproveitar ao máximo que estaremos conversando esta tarde. Permaneça conosco, Senhor, não só nesses momentos, mas em todos os momentos da nossa vida, enchendo o nosso coração de amor, nosso coração de alegria, Senhor. E assim, humildemente, pedimos permissão para iniciarmos os trabalhos da tarde. Que assim seja. Graças a Deus. E vamos envolver o nosso companheiro Márcio, né? Que fará o tema da tarde. Que ele seja feliz na sua exposição. Fugiu o tema agora, ele passa para os senhores o tema aí, tá bom? Fica à vontade, Márcio. Boa tarde, meus amigos. O tema de hoje é na escola diária, do Emmanuel. Vou falar aqui perto do microfone, que o som está um pouco baixo lá, não sei porquê. Mas, Ah, tá. Assim tá, falando assim já fica bom. O tema é na escola diária, de Emmanuel,
E diz assim a lição. Tem um trechinho de Jesus que fala: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Do Evangelho de Mateus. O Emmanuel diz o seguinte: a paciência em si não se resume à placidez externa que estampa a serenidade na face, mas conserva o pensamento atormentado e convulso. Indubitavelmente, semelhante esforço da criatura na superfície das manifestações que lhe dizem respeito é o primeiro degrau da paciência e deve ser louvado pelo bem que espalha. Paciência real, entretanto, não é feita de emoções negativas, dificilmente refriadas no peito e suscetíveis de explosão. Tolerância autêntica descende da compreensão, e todos possuímos no íntimo todo um arsenal de raciocínios lógicos, a fim de garanti-la por cidadela da paz na vida interior. Em qualquer dificuldade com que sejamos defrontados, não oferiremos efetivamente qualquer lucro se nos impacientarmos, conturbando ou destruindo a própria resistência. Muito aluno digno perde a prova em que se acha em curso o ensino não pela feição do problema proposto, mas sim pela própria excitabilidade na hora justa da promoção. Recordemos que a vida é sempre uma grande escola. Cada criatura estagia no aprendizado de que necessita, e cada aprendizado é clima de trabalho com oportunidade de melhoria. Desespero é desgaste. Irritação é prejuízo antes do ajuste. Reflete nisso, e à frente de quaisquer empeços, acalma-te para pensar, e penso bastante, a fim de que possas acertar com a vida e servir para o bem. Emmanuel. Então ele fala sobre, começa com o Evangelho de Jesus, né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, que é quando Jesus fala no Sermão da Montanha, que ele diz assim, mais ou menos assim, observai os pássaros no céu, as aves, que elas não semeiam, não plantam, e mesmo assim não falta alimento para ela. Deus provê o alimento, né? E observai também os lírios no campo, que eles não tecem. E, no entanto, Jesus fala, nem Salomão, o rei Salomão, que era riquíssimo, se vestiu com tanto esplendor, tanta beleza quanto um lírio, como Deus veste o lírio nos campos. E Jesus ainda prossegue, ele fala, se Deus cuida assim, até dos pássaros que não estão trabalhando, das aves, das flores, né? O que ele não faz por nós, pelo homem? Se ele cuida das aves, das plantas, o que ele não cuida do homem? Por isso que ele fala, então não vos inquieteis, né? Não se preocupem tanto com o dia de amanhã, porque o amanhã, cada dia é o seu problema, mas Deus é o nosso Pai, né? Então nós estamos sob uma proteção, nós não estamos desamparados. Então a questão é outra, né? O Emmanuel até esclarece numa outra lição que, dizendo assim, Jesus usou essa figura simbólica, mas claro que os pássaros, as plantas, elas dizer que não trabalham assim, mas elas cumprem o papel dela na natureza, né? Tudo concorrendo para o bem geral. E diz então é importante assim, não vos inquieteis com o dia de amanhã, paciência, porque nós temos que ter a confiança, né? Confiança que as coisas vão se resolver, vão melhorar, que as dores são passageiras, os problemas, que nós estamos passando por aprendizados, né? Por provas, e que nós temos que entender essas provas para poder ter o lucro sobre isso, né? Vencer e melhorar, mas não achar que assim, preocupação demais, no caso, acaba atrapalhando ao invés de ajudar. Então, Emmanuel fala aqui na lição que a paciência, não só de superfície, né? Porque às vezes nós estamos com aquela face tranquila,
calmos assim, mas por dentro pegando fogo, preocupadíssimos, a mente naquele turbilhão de pensamentos, de preocupações. E isso está fazendo mal para nós, assim, não tá ajudando, tá, vamos dizer assim, nós estamos jogando contra. Quando na verdade nosso pensamento tem que ir para outra direção. Nosso pensamento tem que ficar linkado, conectado com Deus, com o pensamento de que nós estamos sendo amparados. O problema existe, mas existe a solução também. Então nós temos que nos sentir filhos de Deus, porque Deus cuida de toda criatura, né? Nós temos o guia espiritual, nós temos amigos no plano espiritual. Então tem todo um conjunto para nos ajudar. E tem a nossa parte que deve ser feita. Então nós mesmos fazer a nossa parte para colaborar com isso. Mas a paciência, como diz o Emmanuel, só de superfície, pelo menos é um início, né? Não é, já é alguma coisa, se manter tranquilo, mas temos que trabalhar por dentro. A tolerância verdadeira, ela vem da compreensão e da lógica. Então, assim, para nós tolerarmos alguma coisa também, vale a pena entendermos a questão, né? Procurar entender por que está acontecendo tal coisa, aceitar e ver o que nós podemos fazer sempre para melhorar. Olha, outra coisa que o Emmanuel fala. Desprezo e irritação são prejuízos próprios. Ou seja, nós vamos nos deixar levar pela irritabilidade, vamos ficar irritados, explodir. Qualquer raciocínio nosso vai chegar à conclusão que isso é pior para nós mesmos. Né? Isso não vai resolver nosso problema, a irritação. Mas, pelo contrário, vai prejudicar até o corpo físico, o nosso sistema nervoso. Às vezes isso aí é nosso mesmo, né? A nossa excitação é tanta porque está chegando alguma coisa que nós esperamos, que nós estamos lutando, que nós queremos. E nós às vezes ficamos tão excitados assim com isso que acabamos perdendo. É outro ponto que o Emmanuel chama a atenção. É tanto nervosismo, tanta coisa que na hora de acontecer a gente acaba perdendo a prova. E aí volta tudo para se fazer. Calma, né? Ele na dúvida, pensa e se aconselha com a própria consciência, com seu guia espiritual, com Deus. Na dúvida, nós de vez em quando nós ficamos na dúvida, né? Tentamos entender o que está acontecendo, ficamos na dúvida sobre o que fazer, o que nós devemos fazer, como agir para sair dessa, para melhorar, ou para resolver um problema. Então, às vezes vem a dúvida, né? E quanto mais conturbados nós estamos, é mais difícil de raciocinar. E às vezes nosso raciocínio só não é suficiente, porque nós estamos realmente em dúvida sobre o que fazer, que caminho seguir. Mas nós não estamos sozinhos. Nessa hora, nós devemos nos lembrar que nós temos um guia espiritual, né? Uns chamam de anjo da guarda, protetor. Tem mais que que temos amigos no plano espiritual. Mas nós temos um guia espiritual que conhece bem a nossa vida e que está destinado, como disseram os espíritos São Allan Kardec, a nos auxiliar dentro da nossa vida material, dentro da nossa reencarnação. Então ele está destinado a isso, realmente. Ele tem essa função. E ele se alegra, né, quando nós nos lembramos dele e tudo mais. Então, na dúvida, nós temos vários recursos. O primeiro deles é a prece. É nós nos ligarmos ao nosso guia espiritual, fazer uma prece e pedir um conselho. Né? Pedir um conselho, conversar. O que eu posso fazer? A situação é essa. O que será que é melhor eu fazer? Me dá uma resposta, me dá um sinal, me dá uma... E aí nós vamos ver como a resposta vem. Porque ele dá um jeito, às vezes não é na hora, assim, na hora não chega. Mas no dia seguinte, de repente, alguém vem, conversa conosco, né? Às vezes a gente está conversando sobre tal problema, alguém vem falar alguma coisa assim, bem com uma firmeza de opinião, que nós falamos, puxa, acho que é isso que é a resposta que eu queria. Então, às vezes a resposta não está em nós, mas
nós vamos pedir para o nosso guia espiritual. Podemos orar a Deus pedindo ajuda, tentar ouvir a nossa consciência, né? Importante sempre, mas pedir esse conselho, porque ele vem para nos ajudar e nos orientar. E depois do conselho, aí é agarrar neles e fazer, porque se não fizer também, tudo bem, né? Temos o livre-arbítrio, cada um faz o que quer, mas pelo menos nós vamos ter uma orientação e se não fizer, tudo bem. Agora, se fizer, muitas vezes é a melhor coisa a se fazer, mesmo que seja contra o nosso desejo, né, imediatista. Assim. Então nós temos recursos, sim. Na dificuldade, na preocupação, a prece é um grande recurso, porque é quando nós nos ligamos com Deus, com os bons espíritos e temos a resposta, a consolação, a esperança, né, aquela energia, aquele sentimento de confiança para nós seguirmos em frente. Então muitas vezes nós precisamos disso mesmo, nessa dúvida, nessa intranquilidade que nós estamos passando, uma coisa que nos dê confiança para seguir, porque as coisas também na vida vão sempre mudando, né? Um problema de hoje não vai durar a vida inteira. Às vezes, por pior que pareça, ele dura um tempo, ele passa, ele muda, ou atenua, né? Diminui de intensidade. Então nós temos que ter essa fé. E a fé, que é aquele sentimento assim, numa coisa maior, às vezes até abstrata, né? Confiança em Deus, fé, vai dar certo. E aí você começa a agir em seu próprio benefício. Porque o pessimismo, a incerteza, a dúvida, a desconfiança, nós estamos agindo contra nós mesmos. A irritação, a falta de fé. Agora, a confiança é o contrário, nós estamos agindo ao nosso favor. E o que fazer mais, além da fé? Né? Não só a fé é acreditar, é confiar em Deus e saber que Deus é nosso Pai e vai fazer por nós. Mas além da fé, o que mais fazer? Então nessa hora vem o nosso pedido ao guia espiritual, né? O que eu devo fazer para melhorar? Onde eu errei? O que não está legal? Né? Onde que eu tenho que parar um pouco na minha vida e ver que caminho tomar? Então muitas vezes nessa hora prece ao nosso guia espiritual, pedindo uma orientação, a orientação vem. E aí nós temos uma orientação sobre o que fazer e temos que ter fé, né, confiança que vai dar certo, que nós vamos melhorar. E aí nós temos um caminho a seguir, que depende de nós, né, não vai ser dado assim de bandeja. Depende da nossa busca, da nossa disposição, da nossa fé e da nossa vontade em fazer. Aí nós vamos mudando a nossa ação e vemos como as coisas vão mudando também na nossa vida. Como o nosso problema, ele muda a feição, que era uma coisa assim, que chega só ruim e tal, começa a mudar e nós começamos a enxergar um lado melhor disso. Que muitas vezes um problema hoje nos leva a uma solução amanhã. Uma coisa ruim que está hoje nos força a agir diferente e amanhã, mais para frente, que nós vamos entender que aquilo nos livrou de um mal maior e que agora nós estamos melhor graças ao próprio problema. Então Deus tem paciência conosco, né? Diz o Paulo, paciência com a obra perfeita, né? A obra perfeita não vem assim de hoje para amanhã. Feita com paciência, construção, esforço, trabalho, experiência. E aí vai se fazendo uma obra perfeita. Fé e perseverança no bem. Isso é básico, né? Agir no bem, na dúvida, haja sempre no bem. Fazendo o bem, você está no caminho certo. A vida é uma prova escolhida por nós mesmos, para nós evoluirmos e sermos felizes. Então, nós sempre lembramos, antes de reencarnar, nós fazemos um planejamento junto com o plano espiritual. Ou seja, antes de estarmos aqui reencarnados, normalmente nós fazemos um plano lá traçamos um planejamento no plano espiritual em relação às principais coisas da nossa vida. As pessoas, a família que nós vamos viver, o relacionamento que nós vamos ter, as provas que vão vir na nossa vida. Porque sem as provas a gente também não vai para frente, né?
E quanto mais difícil as provas, maior a evolução, o ganho é maior também. Então, tudo isso nós mesmos escolhemos, né? Ah, eu sou muito impaciente, então você vem provado na paciência. E aí, nós estudamos o Evangelho do Cristo, o Espiritismo, tudo mais, mas chega uma hora que vem a prova, né? Fala, ó, você estudou, tal, leu, falou, leu não sei quantos livros, mas agora é para fazer, e aí, né? Aí todos nós passamos por isso. Aí nós pensamos, puxa vida, né? Eu já estudei tanto, tal, e agora que eu estou passando pela prova, o que eu tenho que fazer? Agora tem que colocar em prática o que nós estamos lendo e falando, né? Então aí é a hora difícil, porque é conosco, né? Se é com o outro, a gente fala, não, paciência, perdoa, né? Ignora, tenha fé, não sei o que, porque não somos nós, é o outro que está passando pelo problema, então é mais fácil. Mas quando chega na nossa vez, é a hora de colocar isso em prova, em prática. Mas por isso que nós falamos, nós não estamos sozinhos. Nós temos uma série de amigos espirituais nos ajudando. Deus, Jesus, temos a presença de Maria de Nazaré. Tantos espíritos, né, que nos auxiliam no bem, para nós vencermos as nossas provas, superarmos nossos problemas. E nós temos que ter essa fé mesmo, que Emmanuel fala, cita Jesus, né? Não vos inquieteis com o dia de amanhã, a cada dia o seu mal. Né? Se Deus cuida dos pássaros, das plantas, o que Ele não fará pelo homem? Então nós temos que entender isso realmente e aceitar as coisas, né? Com humildade, paciência. Paciência em casa. Falar de casa então, né? Ali que é a prova da paciência, né? Muitas vezes é ali. Paciência em casa. As pessoas convivem em níveis diferentes de evolução, né? Não é assim? Tá todo mundo igual em casa? Mesma faixa evolutiva? De jeito nenhum. Então um é assim, um é assado. Cada um procura o que gosta, o que acha que... E muitas vezes é o que é melhor também, né? Porque nós estamos na casa espírita, mas nem sempre o espiritismo vai servir para outra pessoa que está na nossa casa. Às vezes para outra pessoa é melhor uma outra religião mesmo, uma outra coisa. Aí é a escolha de cada um. Então, paciência em casa. Ou seja, nós devemos entender também que as pessoas são diferentes. E cada uma delas depende de coisas. Então elas pedem a nossa compreensão. Muitas vezes elas pedem a nossa ajuda. E não o nosso julgamento. Não a nossa condenação. Porque se nós vamos condenar, nós já estamos entrando em conflito com a pessoa. Às vezes é necessário entender, né? Isso muitas vezes pais e filhos. Tá? Existem muitas coisas complexas mesmo, né? Não é simplesmente... E nós não estamos falando assim, deixa fazer o que quiser. Não é isso. Mas às vezes nós queremos ajudar alguém em casa, ou compreender alguém, e nós não sabemos como fazer isso. Né? Tem hora que dá vontade de pegar e esganar a pessoa. Né? Esganar a pessoa. E às vezes dá vontade de xingar e falar um monte. Mas às vezes a pessoa recebendo isso, acaba entrando em conflito, né, conosco. Fica uma relação de conflito. Mesmo que nós estivermos com a razão. E aí a gente não consegue ajudar como gostaríamos. Então existem formas e formas de conseguir conversar com a pessoa. Ganhar confiança, né? E cada pessoa é diferente. E aí nós temos que realmente até recorrer ao que nós falamos no início. Por exemplo, uma prece. Ore pela pessoa. Jesus falou para orar até pelos inimigos, que não é em vão. Sempre ajuda. Acalma, né, a fera. Ore pelas pessoas. Ore peça ao seu anjo da guarda, seu guia espiritual, um conselho, né, que nós falamos no início também, não só para o nosso problema, mas como que eu posso chegar nessa pessoa? Como que eu posso entrar no canal ali para ganhar a confiança da pessoa, para ela me ouvir? Como é que eu posso realmente chegar num ponto de ajudar um pouco, entrar numa sintonia? Então, é o que nós falamos.
às vezes nós não sabemos como fazer a coisa. E às vezes nós tentamos fazer do nosso jeito e não dá certo. E nessas horas, ore, peça uma intuição, porque às vezes vem uma intuição, olha, tenta assim, né? Não bate de frente, fala um pouco mais ali, né? Leva a pessoa para algum lugar, sai com a pessoa, ou sei lá, alguma coisa que a espiritualidade conhece mais do que nós, né? Então às vezes é um jeito e ter paciência, né? Muita paciência em casa. Compreensão, não julgueis para não ser julgados, como disse Jesus, né? Misericórdia, porque se nós julgarmos com muita rigidez, mesmo se nós estivermos com a razão, chega amanhã, nós estamos numa situação oposta, que alguém vai nos julgar por alguma coisa errada que nós fizemos. E se nós fazemos coisas erradas mesmo, que nós estamos em processo evolutivo, né? Ninguém se fala, só faço coisa certa. Não, a gente erra. Temos fraquezas. Então, quando chega a nossa hora, nós não vamos querer um julgamento rígido. É melhor um julgamento mais light, né? Dar mais uma chance, uma compreensão, uma ajuda. Olha, você falhou de novo pela 20ª vez. Tá bom, vai, mais uma chance. Né? Tenta sim, então é uma coisa mais amena. Mas isso se nós merecermos. Merecimento é a palavra que nós ouvimos muito no Espiritismo. Então, cadê o nosso merecimento? Se nós somos rígidos com os outros, quando chegar a nossa vez, vai tomar paulada, né? Agora, se nós usarmos de misericórdia na justiça de Deus, se nós agimos com misericórdia, com amor, com compreensão, com indulgência, com paciência, com caridade, se nós agimos assim com as pessoas, certamente nós vamos receber isso nos nossos problemas. Então, por isso que Jesus falou, não julgueis para não ser julgados, pois com o juízo que julgardes, vos julgarão também a vós, né? E vai por aí. Então essas são as lições. Jesus disse, estarei convosco até o final dos dias, né? Então nós lembramos que ninguém está abandonado, está sozinho. Então nós seguimos aqui. Tem umas historinhas aqui, mas já são... Que hora que é? Até 3h30, não é? É. Então tá bom. Só para ilustrar, né? Assim, a questão da paciência na obra, no trabalho, a perseverança, né? O desânimo. Nós lembramos daquela passagem, a maioria dos amigos deve conhecer, que ocorreu com Allan Kardec, que foi... o Chico Xavier psicografou a mensagem do Hilário Silva. Acho que o livro é O Espírito da Verdade. E diz assim, que o Kardec... Até virou filme, né? Pegaram isso aqui para fazer um pouco do filme. Mas a história é a seguinte, Kardec, quando ele estava fazendo a obra do Espiritismo, eu já tinha lançado um livro, tinha a revista, e ele estava assim com muito trabalho, muito trabalho. E com aquelas ideias novas, revolucionárias, e no entanto ele se deparava com uma sociedade muito fria, na época, intelectual, fria. Ninguém queria, uma parte não queria nem saber, né, das coisas dele. E zombavam, ironizavam, e era difícil para ele manter o trabalho em frente. Ele às vezes ficava desanimado. E o trabalho era imenso. Ele ficava até tarde da noite escrevendo, trabalhando. No dia seguinte, chegava não sei quantas cartas do mundo todo. E numa manhã, lá de Paris, estava garoando, estava frio, aquela manhãzinha assim, sabe, cinza. E ele acordou assim, muito cansado mesmo, tinha trabalhado até tarde, dia seguinte. Acordou muito cansado e muito desanimado. Aquele trabalho todo dele, ele achou que não estava valendo de nada, assim, né? Para que tanto esforço, tanta coisa, aquele desânimo. E aí a esposa dele chegou e deu uma carta, né? Trouxe umas cartas. E ele percebeu uma carta um pouco maior, assim, um envelope, que tinha um livro dentro. Aí ele abriu esse livro. E junto com o livro tinha uma carta. E dizia assim, Senhor,
Rivai, o Allan Kardec e tal. Estou escrevendo para agradecer o seu trabalho e para dizer que o senhor continue o seu esforço, né? E aí ele começou a contar. Eu era uma pessoa materialista e casado tal, e aí veio a doença e levou a minha esposa, muito jovem. E eu fiquei assim, desesperado, né? Sem saber, não conseguia viver sem ela. Minha vida perdeu sentido totalmente. E eu comecei a ficar difícil de eu trabalhar, de eu viver, fiquei em depressão. E eu começou a me vir a ideia do suicídio. E foi vindo, até que uma noite, desesperado, ele foi até a ponte, acho que do Rio Sena, né? E ele, à noite tal, muita gente cometia o suicídio ali, se jogava no rio. Na época, né? Oi? A ponte lá, não sei se é Marie, alguma coisa assim, na lição tá assim, o nome da ponte até. E ele começou aí uma noite ele chegou e foi nessa ponte disposto a se jogar, porque a vida não tinha mais sentido para ele. Perdeu a mulher. E aí quando ele foi pular a ponte, ele tinha o parapeito ali, né? Tal, ele foi subir lá para subir lá e se jogar, aí ele esbarrou num livro. E o livro caiu, né? Ele esbarrou num livro, o livro caiu. Para sorte dele, o livro caiu para dentro, né? Se caísse para o lado do rio, não ia acontecer nada, mas caiu para dentro. E ele até se irritou um pouco, falou, quem larga um negócio desse aí? Né? E aí ele ficou curioso, ele falou, bom, já que caiu, que livro é esse? Aí ele pegou. E era um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele achou estranho aquilo lá, né? Bem quando ele foi se jogar, bater num livro, cair. E aí ele pegou esse livro e abriu, e logo no frontispício, né, que é a primeira página ali do livro, ele viu uma coisa escrita à mão, dizia assim, este livro salvou a minha vida, e espero que possa salvar a sua também. Uma pessoa tinha a ideia de se suicidar e desistiu graças ao livro, e deixou o livro ali. E aí ele curioso, né, com aquilo, ele falou, bom, vou esperar mais um dia, né? Ele ficou curioso, né? Ele não perdeu a ideia do suicídio, mas ele ficou curioso com o livro. Foi para casa e começou a ler. E aí ele começou a ler a obra, que a vida continuava, que as pessoas se reencontram após a morte, as pessoas que se amam, têm afinidade, e que a vida existe uma justiça nas provas, em tudo, nada é por acaso, as provas têm um porquê. Então ele começou a compreender tudo isso mais. E aí nisso tudo ele desistiu de se suicidar. E ele pensou no Kardec, né? Alguém pensou. Ele escreveu lá falando assim, ó, parabéns pelo seu trabalho, continue, porque ajudou a mim e com certeza tem ajudado a muita gente. E aí o Kardec leu aquilo e viu, né, abriu, ele mandou o livro. Aí ele viu, realmente estava escrito aquelas palavras, esse livro salvou minha vida, tinha um nome lá assinado. E aí ele viu que estava escrito, e salvou a minha também, com o nome dele. Aí o Kardec ficou emocionado, limpou uma lágrima assim, tomou um novo fôlego e se animou a prosseguir no trabalho dele. Então é uma lição muito bacana. Então é isso, meus amigos, vamos parar por aqui. Bom, agora é a hora, né, das colaborações. Né? Não vamos falar perguntas nem nada, mas a colaboração. Se alguém quiser participar, é só levantar a mão, né? Eu levo o microfone até vocês fazem suas colocações, seus comentários a respeito do tema. E o Márcio, né, responde pra gente aí. Escola da vida. Nada. Escola da vida. Na escola diária. Na escola diária. Podemos dizer então que todos os dias é uma lição nova, um professor novo, lição nova. É isso. E aquilo que nós aprendemos fica registrado e a gente procura
não repetir, procura crescer, procura amadurecer, procura modificar a sua postura com o que você vai aprendendo no dia a dia. Não é isso? A prática do amor, da caridade, auxiliando o próximo, sabendo que a nossa recompensa é nos melhorar, nos tornar os melhores. Não é isso? Essa é a ideia mais ou menos a ideia do tema de hoje? Os espíritos até falam, né, que assim, na nossa evolução, que não é feita só numa vida, quando a gente aprende uma lição, a gente supera, passa por uma prova, a gente já supera aquilo. Isso fica como uma aquisição para o espírito, que é eterno. Agora, quando a gente ainda tem que aprender a lição, se nós não conseguimos aprender, a gente mesmo vê isso, né? A prova volta. E às vezes a lição sempre volta na nossa vida, né? Até eliminar. Até eliminar. É um trabalho que todo mundo tem que fazer, né? Não arregaçar as mangas aí, porque é um trabalho árduo, né? Oi, Márcio, boa tarde. Boa tarde. Então, eu acho o seguinte, que as maiores provas estão dentro de casa mesmo, como você falou, né? E os familiares nada mais são do que nossos próprios professores, né? É com eles que a gente tem que aprender. Não são eles que estão aprendendo com a gente, sim nós com eles. Porque se você tem um amigo lá fora, você perdoa com maior facilidade, como você falou, né? Mas a prova dentro de casa é muito mais difícil, né? Então, é o que acontece. Você está aprendendo e você precisa perdoar. E é aí que você tem que usar a sua paciência, que nem sempre a gente consegue, né? Ela se esgota facilmente. E eu achei muito interessante esse acontecimento que você nos falou sobre o suicida, né? É muito bacana, porque você vê um espírito ajudando o outro. Kardec, o seu esforço, né, para o evangelho, para mandar coisas boas para as pessoas na época. E, através desse suicida, que ele tentou se suicidar, um outro ajudou, esse livro veio parar ali, ele tinha que ver. Então, eu acho o seguinte, que aí, no caso, todos nós temos uma missão. Esse rapaz que tentou o suicídio teria sua missão como Kardec. E, automaticamente, aquele que ajudou, né? Então, eu acho que a vida é aprendendo com todas as pessoas, né? Muito bonito. É verdade. É lindo, viu? É uma história muito bonita mesmo. É verdade, né? Um aprende com o outro, as coisas se encadeiam. E em casa, né? Em casa é assim, né? Em casa as pessoas nos conhecem muito bem. E nós também conhecemos. E nós também, geralmente em casa, não estamos muito com máscaras, a gente é realmente o que é. Então, se você quer dar uma bronca, você quer explodir, você quer falar, na rua, às vezes, no trabalho, na escola, com os amigos, a gente ainda mantém, né? Geralmente nós mantemos ainda um pouco mais a compostura, não é? Mas em casa, às vezes, você realmente não mantém nada. Você é o que é, e nessa hora que você precisa parar para pensar um pouco mais, né, observar um pouco mais, porque é o que nós somos, né, na realidade. Então, um esforço ali, realmente nós estamos nos esforçando para mudar, para ser uma pessoa diferente, né? Então, ali que é a coisa mais, né? Mais, como é que se fala, transparente, né? Mais, não tem como esconder. Obrigado, e quando desencarnar também, chegar no plano espiritual, também não vai esconder nada, né? Eles dizem. Esse é o receio, diz que, né? Lá né? Já as coisas já... Os antigos diziam, né? Tem uma boa vida para ter uma boa morte, né? Tem a parábola de Jesus, né? Que ele, acho que ele convida para uma festa lá da noiva e alguém chega sem as vestes. Né? E ele expulsa de lá, fala, olha, para fora. Então, na verdade, as vestes era que aquela pessoa não estava na vibração para estar ali, né? E aquilo lá no plano espiritual é visível, né? Então, a nossa chance na reencarnação também, dizem que é mais fácil nós mudarmos as coisas, né? Os vícios, as dificuldades. É mais fácil nós trabalharmos mudanças em nós do que no plano espiritual. No contato, geralmente, com a família, com as pessoas, com as dificuldades. É uma hora mais fácil nós nos esforçarmos e conseguir essas mudanças do que deixar para depois, né? Tá bom? Você não sabe quando você vai ter outra oportunidade, né? Demora um pouco mais. Obrigado, Márcio.
Bom, pois é, meus amigos, depois desses momentos aí, né, que nos chama a reflexão, né? Vamos refletir sobre tudo que foi falado e no nosso dia a dia, na nossa semana, tentar nos melhorarmos um pouquinho, né? Costuma-se dizer que a sua vida é construída, é um castelo que você constrói a cada dia colocando um tijolinho do conhecimento, né? Então vamos aumentar aí, não vamos perder o tempo não, porque o tempo é curto e a gente precisa ter muita construção para fazer, né? Então vamos aproveitar o tijolinho e continuar construindo o nosso dia a dia, sabendo sempre que Deus está no comando e Jesus, nosso amado mestre, né, está sempre ali ao nosso lado, ombro a ombro com a gente, nos auxiliando em tudo que necessitamos, né? Tenhamos fé que nós vamos conseguir mudar as coisas, né? Depende de nós, do nosso trabalho, do nosso esforço. Do céu a única coisa que cai é chuva, e às vezes está difícil, né? Cai chuva, e fora isso, o restante é só trabalho, gente. É arregaçar as mangas e trabalhar, tá bom? Então, depois de muito recebermos, né? Chegado o momento de retribuirmos. Então, convidar a todos, mais uma vez, para fecharmos os olhos do plano físico, né? E unindo os nossos pensamentos, e levando a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre querido, e os companheiros da espiritualidade, irmanando-nos em pensamento, vamos abrir os nossos corações e vamos doar os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores energias, pensamentos, para que eles possam ser utilizados pelos companheiros da espiritualidade, levando-os até os mais necessitados. Que aqueles que clamam por justiça, Senhor, que recebam a justiça conforme o seu merecimento. Que aqueles, Pai, que se dizem abandonados pela vida, para que sejam reconfortados, sejam esclarecidos e fortalecidos para continuar a sua jornada. Por todos que se dizem inimigos, para que possam buscar a conciliação, Pai, o respeito, o amor, para que construam alguma coisa melhor. Por todos aqueles que levam as palavras da boa nova a todos os corações que estão necessitados, Pai, para que não esmoreçam no seu caminho, não desistam da ideia, continuem firmes no propósito de humanizar a população, Pai, o mundo, levando as palavras de reconforto, de amparo, de alívio a todos que estão necessitados. Por todas as casas espíritas, todas as igrejas, todos os templos, enfim, todos os locais que as pessoas se reúnam em vosso nome, Senhor, para trabalhar em benefício daqueles que estão necessitados, que sejam iluminados, transformando esses núcleos em faroleiros na noite escura daqueles que estão perdidos pelo caminho, Pai. Fonte de referência para todos, Senhor. Tu és o exemplo a ser seguido, Pai. Que possamos então, meu Pai, com esses pensamentos elevados, direcionados, vamos envolver com muito carinho esse planeta Terra e passa por grandes transformações. Em especial, um abraço carinhoso pelo nosso Brasil. Esse país que é maravilhoso, em que o povo é maravilhoso, para que possamos atravessar essas tempestades, Pai, usando sempre a razão, percebendo as nossas falhas, corrigindo o que está errado e transformando num local melhor para todos, Pai. Esse abraço fraterno de corações unidos. E humildemente, meu Pai, por todos aqueles nossos entes queridos, aqueles companheiros de jornada, para que sejam todos amparados e equilibrados, para que continuem lado a lado conosco na busca do crescimento, da melhora, da modificação, Pai. Que assim seja. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, humildemente nós pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos e que possamos continuar, Senhor, nessa luta, nessa vida, nessa escola da vida, aprendendo cada vez mais e aplicando esses conhecimentos no nosso dia a dia. Sede conosco, hoje e sempre, Pai, que assim seja. Graças a Deus. Então agora nós vamos nos preparando, né? Daqui a pouco vamos passar para o tratamento dos passes, né? E
vamos ser orientados. Então, pedimos ainda que permaneça em silêncio com os pensamentos elevados, né? E até a próxima semana, se Deus quiser. Os companheiros da internet, um abraço fraterno. Até a próxima, se Deus quiser. Permaneça conosco, sempre unidos. Que assim seja. Aqueles que vão receber o passe magnético, né, vão entrar primeiro ali, fazer a fila para receber o passe magnético. E depois o passe espiritual. Tá bom? Nós vamos orientar. Tá? Uma boa tarde a todos.